Mesa de debates. Apoio Unimed. Unimed Juiz de Fora. Construindo hospital só para você. Sindicomércio Juiz de Fora. Fazendo dos seus associados um comércio forte, moderno e empregador. Premium FM. Sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta com a mesa de debate aqui pela TV Juiz de Fora e agora nós vamos conversar com Nilson Ferreira Neto, coordenador do CDCOM, sobre a Semana de Educação Financeira. Em comemoração aos 27 anos do Código de Defesa do Consumidor, a Câmara Municipal de Juiz de Fora está promovendo a Semana de Educação Financeira. A programação, que começou nesta segunda-feira, vai até amanhã. Hoje vai ser realizada uma palestra voltada para o vulnerabilidade do idoso. É isso mesmo. Na abertura do crédito. Foi difícil de ler essa, foi. Seja bem-vindo mais uma vez, doutor Nilson. Como surgiu a Semana da Educação Financeira? Isso é muito importante. A educação financeira é uma questão que está muito hoje atual. Até pelo modo como o nosso país tem vivenciado a questão hoje do crédito. Né? A partir da estabilização da moeda, né? A partir do plano real mesmo, lá em 96, nós tivemos um boom do crédito. A economia estabilizou e os bancos, né, as financeiras, né, o próprio governo com a inserção cada vez maior do crédito consignado, então houve um boom dos empréstimos, né, e isso tem feito com que as famílias, e principalmente os mais idosos, tenham ficado endividados, em alguns casos, como a gente vivencia toda hora lá no órgão, super endividados, que são aqueles que já não conseguem mais cumprir com seus compromissos, e muitas vezes prejudicando até o seu sustento ou da sua família, porque a dívida tornou-se impagável, né? Tornou-se um ônus muito grande e que compromete todo o seu orçamento familiar. Então, em razão disso, nós temos já começado, né, os órgãos de defesa do consumidor, na verdade, têm começado a se preocupar com isso. O próprio Código de Defesa do Consumidor está passando por uma atualização, não é reforma, não é uma alteração, mas por uma atualização no sentido de inserir a questão do superendividamento, a questão do crédito, como regra, né, a ser seguida pelos órgãos de concessão de crédito. Então, a questão lá vai ser tratada como superendividamento, tratamento do superendividamento. Então, tem uma fase de identificação, uma fase de tratamento do superendividado e uma fase também de conciliação das dívidas daquele endividado. Então é isso que os órgãos de defesa do consumidor, como no caso do CDCOM, têm feito, né, de procurar tratar o endividado. Né? A gente não vê isso como uma doença, mas é como isso um desvio, às vezes, né, da conduta normal, responsável, consciente desse consumidor. E isso é tratado através de palestras, através de atendimento psicológico até com esse superendividado e também com a conciliação das suas dívidas, para a gente chegar nesse ponto de convocar os credores e, uma vez em audiência, você tentar pacificar aquela dívida dele de forma que ele possa cumprir com todos os seus compromissos, com todos os credores, e sobrar ainda o suficiente para que ele possa ter a manutenção, né, da sua família. Então, isso é muito importante. Então, baseado nesses critérios, nós temos feito, né, essas palestras, e agora a Semana da Educação Financeira é justamente para poder conscientizar mais, não só o idoso, né, a palestra de hoje é a vulnerabilidade do idoso na concessão do crédito. Quer dizer, porque a gente hoje tem visto que o idoso tem sido o alvo preferencial. Por quê? Muitas vezes ele está fragilizado. A gente sabe que aqui no Brasil existe um percentual muito grande de idosos que mantêm ainda, são, né, aqueles que mantêm a família. Às vezes os filhos já estão casados, ou os filhos já estão adultos, mas em razão do desemprego, em razão do descontrole, ele que tem que manter a família.
Então isso gera para o idoso que ele passa a ficar muito vulnerável, mais vulnerável. Ele já é o chamado pelo código, né? O termo correto é hipervulnerável, porque ele é mais vulnerável do que todos os outros consumidores que já são vulneráveis perante a lei. Então, em razão disso, nós temos tentado conscientizá-lo, informá-lo, porque na maioria das vezes a gente vê no órgão de defesa do consumidor que eles não têm conhecimento mínimo de contratação, eles não têm conhecimento mínimo, às vezes, de entendimento daquele contrato que eles estão assinando. Eles sabem que eles tomaram emprestado uma quantia e que tem que pagar uma prestação X, mas eles não sabem, por exemplo, qual a consequência daquilo, qual a consequência, tipo, ventura. Os juros embutidos. Né? Eles não sabem os juros embutidos. Muitas vezes, alguns assinam contratos em branco, que eles não sabem nem qual a taxa de juros. Muitas vezes tem dificuldade de falar até qual o valor do empréstimo. Então, isso... E dívidas que deverão ser pagas, né, Nilson? Eu até queria que o Zé Augusto nos ajudasse aqui, claro, com a sua colocação, porque muitas famílias, elas jogam a dívida nas costas do idoso, achando que, por ser idoso, idade mais avantajada e tudo, a dívida morre com aquele idoso. Não, né? não morre. Vocês poderiam explicar um pouco sobre isso? Porque muitas pessoas, né, que constituem o âmbito familiar falam assim, não, vamos fazer o endividamento do vovô, da vovó, e porque morreu, faleceu, veio o óbito, a dívida cessa com ele. É verdade isso? Não existe. No caso da família, né, o doutor Zé Augusto teria, com muito mais propriedade, poderia falar sobre isso, mas não existe herança de dívida. Né? Ninguém herda dívida, na verdade. O que vai pagar a dívida do falecido, assim, será o seu patrimônio. Se ele deixou o patrimônio dele vai ser revertido para pagar as dívidas, o que sobrar será partilhado entre os herdeiros. Agora, tem outra questão, que muitas vezes a dívida é feita em prol da família, que é o caso do crédito consignado. Muitas vezes a conta é conjunta com a esposa. Então, se o marido faleceu, ela vai ter que arcar com aquele empréstimo, ela vai ter que arcar com as prestações daquele empréstimo, não tem como ela se desvencilhar disso. É exatamente isso, o patrimônio sempre vai responder pela dívida, não tenha dúvida disso. Então as pessoas acharem que não vai, e sabe o que me salta aos olhos? O crédito hoje está muito fácil, muito diferente do passado. No passado, para você ter crédito era difícil, hoje o crédito é muito fácil, a oferta, você vê aí nos meios de comunicação, as propagandas, é fácil demais. E as pessoas, naquela ânsia, igual você falou, de tentar ajudar, não sei, familiar, o que precisa, eles se reúnem ali, fazem e tomam essa iniciativa. Você deve ver isso muito lá. Então, você compra em nome do vovô, porque o vovô, se morrer... Não é assim que funciona. Tira a dívida, a gente vê muito isso, faz empréstimo em nome de terceiro. Então, isso é um complicador. Então, as pessoas têm que ter, eu acho o nome certo do curso que vocês estão dando, é educação financeira. As pessoas precisam se conscientizar o que eu posso e o que eu não posso. Você não pode gastar mais do que você ganha, tá bom, mas como é que eu faço para viver? Então, tem que equacionar, porque esse equacionamento financeiro é você tentar viver dentro do seu orçamento. A gente sabe que tem muitas pessoas que com dificuldade. Na faculdade de Direito, né, eu não sou especialista em crime, mas eu me lembro de alguns exemplos. Né, o que não faz uma mãe vendo o filho passar fome? Ela é capaz de furtar? Então, são exemplos clássicos que tem, né? Mas aí é outro aspecto, é outra circunstância. Mas as pessoas têm que ter realmente um pouquinho mais de conscientização, porque os juros embutidos nesses empréstimos, cartão de crédito, são astronômicos. São astronômicos. E eles toda hora ofertam, toda hora o telefone toca em casa, aqui estão aumentando seu cartão de crédito. Não, meu não. Não mandei ninguém aumentar. Então, eles fazem isso para todo mundo, eles ligam o dia inteiro, Erickson. É de manhã, de tarde, de noite, né? Até chega 8 horas da noite, eles estão te ligando, te ofertando crédito. Feriado, né? Então, feriado, até 9 horas pode ligar, mas e eles ligam mesmo. Eu não. Eu acho que a operadora ou o operador de telemarketing não tem culpa disso, porque não é ele. Inclusive, eu os trato bem, não, muito obrigado, eu já tenho, não quero, aquela coisa toda. E não adianta brigar com o operador de telemarketing, porque não é ele. É alguém por trás que está impulsionando que se faça isso. Então, eu não sei como acabar. Eu acho, Nilson, eu não sei qual a sua visão, o do Érico, o do Léo, até de você, Ana. Eu acho que esse empréstimo consignado realmente causou
de fato, ele é vou dizer assim, um desastre na economia financeira de muitas pessoas. Ele é o vilão, Nilson? Ele é o vilão. O crédito consignado hoje é. E principalmente a coisa exacerbou, deteriorou ainda mais quando criaram o famigerado empréstimo no cartão consignado, que hoje é 5% da renda do aposentado, pensionista, pode ser comprometida, ou funcionário público pode ser comprometido com cartão consignado. E esse cartão de consignado, os juros, né, chegam a ser até o dobro do valor dos juros do empréstimo consignado comum. E muitas vezes esse idoso, ele contrata sem muitas vezes saber nem que está contratando um crédito consignado vinculado a um cartão de crédito, que ele vai receber uma fatura todo mês, que vai ser enviada para a residência dele, ele tem que quitar a integralidade daquela fatura, senão os juros vão se acumulando. Quando vocês se encontram lá, falaram em mudar o Brasil, vocês caminham para alguma coisa de empreendedorismo que vai de encontro que o Nilson está falando aqui? Eu acho que o Nilson também tinha até uma pergunta sobre empreendedorismo, não sei. Eu vou até fazer a pergunta para ela responde. A pergunta seria o seguinte, Ana, muito interessante essa questão hoje, assim como a questão da educação financeira, a questão do empreendedorismo, que é uma coisa assim, que no nosso país ainda é nova. Né? Não devia. Né? Nosso país já devíamos estar muito avançado nessa área. Então eu falo, por que no Brasil ainda é tão difícil empreender? Ou isso está melhorando? Eu acho que quando a gente pensa em difícil empreender aqui no Brasil, a gente tem que pensar um pouquinho na história do Brasil. Eu acho que a questão da instabilidade econômica é algo que mesmo atualmente a gente está vivendo isso, mas teve um período que não tanto. E as pessoas, elas têm medo. Elas sempre têm medo de voltar o problema econômico, a crise, e elas ficam com medo de empreender. E o jovem, eu acho que no Brasil, a gente não vivencia muita cultura empreendedora. O jovem, às vezes, nas escolas, o jovem que ainda não entrou na faculdade, ele ainda não vivencia o que é o empreendedorismo, o que é empreender, o que é isso. E muitas vezes até na faculdade mesmo, as pessoas não sabem o que é empreender e como ela pode empreender. E eu acho que isso é um aspecto que acaba, querendo ou não, convergindo nessa dificuldade de empreendedorismo aqui no Brasil. Eu acho que envolve fatores históricos, culturais e também de educação mesmo no país. E com relação ao movimento Empresa Júnior, no Encontro Nacional das Empresas Juniores que a gente foi, a gente vivenciou muito a ideia da gente ser empreendedor. Do empresário júnior vir a ser o empreendedor brasileiro. Então a gente tinha momentos em que a gente conversava como abrir uma startup, o que você enfrenta ao abrir isso, ao querer empreender no Brasil. E eram momentos muito legais. É algo que faz a gente não empreender só dentro da empresa que a gente está, mas a gente querer realmente empreender fora dali, querer realmente desenvolver e movimentar a economia. Eu acho que é um passinho para o Brasil começar a desenvolver isso. Eu tenho uma crítica em relação a isso, porque eu acho que quando tenta formalizar o empreendedorismo, se perde a criatividade. Né? A gente tem um dos S's aí que chama para si, né, a organização do empreendedorismo. Isso aí eles não têm conseguido fazer durante todos esses anos. E, normalmente, quem é empreendedor nato, ele foge um pouco da curva. É diferente das pessoas normais. Né? Então, de fato, é uma pessoa extraordinária, uma pessoa assim, que não é ligada a padrões tradicionais. E quando tenta normatizar ou criar algum padrão para aquela pessoa, inibe e aí faz com que ela se retraia e caia nesse conceito de estabilidade que as pessoas tanto procuram. Mas a questão da cultura empreendedora, assim, que a gente fala, é querer despertar na pessoa o sentimento de empreendedorismo. Exatamente. E ela entender o que é empreender. Não uma formulazinha de ser empreendedor, mas uma ideia de, tipo assim, o que me faz com que eu tenha ideias novas, que eu atine onde eu quero chegar com a minha empresa, como eu vou empreender no Brasil, essa é a ideia. Então, foram reflexões em que levavam atuais empreendedores brasileiros para falarem com a gente como eles empreenderam, como surgiu a ideia e desafios que eles enfrentaram. Porque se uma pessoa teve sucesso, né, a forma que ela alcançou sucesso que eu vou alcançar. Eu sou pessoa diferente dela, a situação que eu vivo é diferente, a minha ideia é diferente da dela. Então, a ideia, quando fala assim, é despertar o sentimento de empreender, é entender o que é empreender. Nós vamos para um rápido intervalo, doutor. Daqui a pouquinho nós continuamos a falar sobre a semana da educação financeira.
volta com o mês de debate aqui pela TV Juiz de Fora. Doutor, a semana já começou, né? A Semana do Empreendedor começou nessa segunda-feira e vai até amanhã. Quais são as palestras, os projetos para hoje e amanhã nessa semana? E onde está sendo, né, Nilson? O horário, onde está sendo, quem pode participar, aproveita, fala para nós aí. Ok. Então hoje nós temos, né, a semana começou na verdade na segunda-feira, mas na segunda-feira o CDCOM lá ele trabalhou só na distribuição de material educativo, fomentando, né, o consumidor a buscar mais seus direitos, se informar mais sobre os seus direitos. Hoje nós temos uma palestra, né, que você já disse bem aí, né, que é a vulnerabilidade do idoso na concessão de crédito, principalmente do crédito consignado, do cartão de crédito. E essa palestra acontecerá hoje às 14 horas, no prédio ali do INSS, né, na Rua Marechal 722, primeiro andar, que é lá uma sala que é utilizada pela Escola do Legislativo Municipal. Amanhã nós teremos, iniciando no mesmo horário, às 14 horas, 2 palestras. Essas palestras vão ocorrer no plenário da Câmara Municipal, que fica ali na Rua Alf, né, no Parque Alf, número 955, e no terceiro andar o plenário. E os temas a serem trabalhados lá serão finanças pessoais, que será pelo Heitor Pereira, que é um contador, ele é professor, músico e também educador financeiro. E logo em seguida nós teremos às 15h30 uma palestra com um consultor da Caixa Econômica Federal, que é o José Carlos Cravo. Ele é gestor, né, de finanças lá dentro da Caixa, gestor de rendas, principalmente de rendas altas, e ele também é educador financeiro, participa, né, desses debates e eventos de educação financeira em todo o Brasil. Então eles vão trabalhar justamente isso, de conscientizar essas pessoas para que eles possam ter mais o controle, não só das suas finanças, mas também que possam trabalhar para poupar, né? Um grande problema que o nosso país tem hoje é da poupança, né? Nossa poupança é muito baixa e o objetivo desses educadores financeiros não é só ensinar a pessoa a ter o controle das suas finanças, mas também que ele possa poupar para no futuro conquistar, né, aqueles sonhos que todos nós temos. Só dizer, a palestra de hoje ela tem 40 vagas, então, quer dizer, não é aberta a todo o público e a gente dá prioridade para o público idoso. Uhum. E a palestra de amanhã é aberta a todo o público, e qualquer pessoa que quiser participar poderá participar. Nilson, você que está desde os primórdios desse processo de defesa do consumidor, você foi um dos primeiros a atuar nesse segmento. Como é que você vê hoje da relação das empresas, né, relação do consumo com o consumidor final? Você acha que ainda existe aqueles conflitos de interesse, ou as pessoas hoje, na hora de trocar uma mercadoria, sabe que tem lá o seu prazo, na hora de comprar no cartão tem seus direitos, enfim, o consumidor em geral, né? Estamos falando de uma semana de educação financeira, carece muito de educação financeira, mas há de se destacar que há uma relação de consumo, né? Essa relação ela sempre passava, né, ou pelo PROCON, agora você está no CDCON, né, que é o órgão de defesa do consumidor da Câmara, enfim. Como é que está essa relação de consumo? Ela já está mais estável ou ainda ela está conflitante ainda? Nesses 27 anos do Código de Defesa do Consumidor, muita coisa mudou, né? O Código de Defesa do Consumidor foi muito importante até para o resgate daquela cidadania ativa, né? O consumidor hoje é mais atuante, né? O cidadão hoje é mais consciente. A gente não pode dizer que a gente atingiu o ápice, atingiu o nível ideal, mas nós estamos caminhando, né? Aqui no Brasil as coisas assim são caminho, né? Você precisa, às vezes, de longos anos, muitos passos para poder chegar a construir uma sociedade mais justa, mais igualitária e, principalmente, uma sociedade mais ativa, mais responsável, mais participativa. Mas, no caso aí específico, o Código de Defesa do Consumidor ele trouxe assim, direitos assim, muito claros, né, de fácil entendimento pelo consumidor leigo, né, sobre seus direitos.
o principal deles, a gente pode dizer assim, que considera que todos os consumidores são vulneráveis no mercado de consumo. Então, independente da condição social, econômica dele, ele é vulnerável no mercado de consumo. E também, nessa bagagem, ele diz o seguinte, que todos aqueles direitos ali são direitos, vamos dizer assim, que se aplicam sempre que houver uma relação, ele prepondera, né, é uma preponderância da aplicação desses direitos sempre que existiu uma relação de consumo. Se existir outra legislação, outra normativa que seja mais efetiva, que proteja melhor o consumidor, o Código não exclui, ela será aplicada. Se for mais eficiente do que o Código de Defesa do Consumidor, aplica essa legislação. Então é muito importante isso. Então o Código de Defesa do Consumidor ainda traz um direito assim que é básico de todo consumidor, é o direito da informação, do esclarecimento adequado sobre produtos e serviços colocados no mercado de consumo. Então essa é a base do Código de Defesa do Consumidor, que aí a gente vai decorrer daí vários outros direitos, que é a questão na contratação, o respeito ao princípio da boa-fé objetiva, né? Que não é somente o fornecedor dizer que está agindo de boa-fé, ele demonstrar através de um comportamento efetivo que realmente ele está de boa-fé. Então, quer dizer, esclarecer o consumidor, cooperar com o consumidor, ser leal na contratação. Então, isso é muito importante, são os ganhos que o Código de Defesa do Consumidor. Antes do Zé fazer uma inserção, queria só colocar, mas o mais importante que o Código trouxe foi ter recepcionado os órgãos de defesa do consumidor. Ele reconheceu os órgãos de defesa do consumidor como locus privilegiado na defesa do consumidor e deu a eles instrumental adequado e eficiente para defender os interesses do consumidor. Você vê como as coisas se interligam, é importante. Eu sou advogado de empresa, nisso sabe disso, né? As empresas tomaram uma postura diferente. Elas passaram a ter os gerentes mais efetivos. Aí entra as empresas júnior. Eu preciso de ter um gerente mais competente, eu preciso de ter funcionários mais competentes. Então, isso passou a ser importante, porque a relação ela é muito direta do consumidor e de quem está vendendo. Então, o gerente da loja, ele passa a ser importante. Né? A importância da empresa júnior é qualificar realmente esses alunos para colocá-los no mercado de trabalho, e as empresas começaram a exigir mais. É verdade. Então isso melhorou muito, melhorou bastante. Então a gente espera que melhora mais ainda, tem que ter realmente os dois lados. Eu acho que melhorou bastante. E só destacando, né, Nilson, salvo engano, que toda empresa, todo órgão do comércio é obrigado a ter um código à disposição dos seus clientes, não é isso? É verdade. Todos têm a obrigatoriedade de ter um código de disposição lá do cliente e ter informação, não basta tê-lo. É necessário ter lá a informação que no estabelecimento tem o físico melhorou bastante, agora nós começamos a ter problema nas vendas pela internet. Virtual. Isso. A gente tem, só para a gente colocar aqui, é muito importante, você colocou aí muito bem, o que melhorou nas empresas. Aqui, no município de Juiz de Fora, né, dos fornecedores locais, são aqueles que a atividade dele é exercida só em Juiz de Fora, é desprezível o número de reclamações. E pequenos problemas que nós temos são sanados, às vezes, por um telefonema. O problema hoje maior que a gente tem ainda são com os grandes conglomerados financeiros, né, e econômico e financeiro, que, por exemplo, são as empresas de telefonia, principalmente, e os bancos. Doutor, infelizmente, nosso tempo acabou, mas eu gostaria que o senhor falasse para a gente um contato da CDCOM. Quem estiver assistindo, quiser entrar em contato com vocês, como é que faz? Quem tiver necessitando entrar em contato com o CDCOM pode falar nos números 3313-4901, 3313-4902 e 3313-4921. O funcionamento lá do órgão é de 8 às 18, sem intervalo para almoço. Muito obrigado, doutor, pela sua participação. Gostaria também de agradecer a presença da Ana Luísa. Muito obrigado por ter vindo. Tá? Agradecer também aos nossos colaboradores hoje, o professor Ex, o doutor Zé Augusto. Muito obrigado. Obrigado, Luciano. Agradecer também a sua presença. Lembrando que essa mesa será repisada hoje às 18 horas e você pode também assisti-la a qualquer momento no YouTube, no site da TVE Juiz de Fora
e também no aplicativo do Diário Regional JF. Tenha uma ótima tarde e até amanhã.